A porção dessa semana inicia o livro de Vaikra, o terceiro livro da Torá, e ela fala basicamente, ou quase que exclusivamente, de sacrifícios. Tem um sacrifício que ele é diferente dos demais, ele é especial. A gente vai focar nesse sacrifício, tentando entender qual é a simbologia dele e o que a gente pode pegar de lição para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, o livro de Levítico, a porção que a gente começa essa semana, Vaikra, fala, como eu disse, basicamente de sacrifícios. E a lista é bastante grande, né? Tem vários tipos de sacrifícios, eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, eu vou fazer uma classificação geral. A primeira coisa importante a saber é que você tem sacrifícios voluntários e sacrifícios obrigatórios. O que são os sacrifícios voluntários? Como diz o nome, a pessoa dava quando ela tinha vontade, né? Então, por exemplo, um sacrifício de agradecimento. Você queria agradecer por uma coisa boa que aconteceu, você ia lá e fazia esse sacrifício. Já os sacrifícios obrigatórios eram pela lei, né? Quando você tinha feito alguma coisa errada pela lei, você tinha que oferecer os sacrifícios obrigatórios. Curiosamente, são mais sacrifícios voluntários do que obrigatórios, tá? Bom, entre os obrigatórios, tem dois que se destacam, que é o seguinte: os dois são dados para casos de pecados não intencionais. E isso é uma coisa já também interessante da gente pensar. Bom, quando eu faço um pecado intencionalmente, né, ou seja, eu sei que algo é proibido, eu vou lá e faço de propósito, é interessante ver que a Bíblia não dá a possibilidade de um sacrifício para esse caso. Tá? Ou seja, não tem como eu voltar atrás, pelo menos não pelo sacrifício. Eu posso usar outras ferramentas, que é oração, techuvá, arrependimento, mas o sacrifício não serve. O sacrifício ele servia quando eu faço algo errado, né, sem querer ter feito aquilo, sem querer querendo, como diria o Chaves. Né? Bom, e desses casos, né, de sacrifícios feitos por algo involuntariamente, eu tinha dois tipos. Um deles é o hatat, que é o mais comum, e o outro deles é o Asham. O que diferencia o Hatat e o Asham é só a causa onde eu vou aplicar. Qual foi o pecado cometido? Mas os dois são para casos de pecado involuntário. Então o Hatat ele é o mais comum porque ele inclui, se não me engano, uns 30, 35 casos de pecado. Tá? Para outros casos mais específicos, que são 5 casos, eu uso o Asham. E eu queria só, por curiosidade, comentar com vocês quais são os casos de Asham. Então, se você, por exemplo, jurasse em falso, em algum caso envolvendo dinheiro, tá? De novo, sem querer, né? Você não fez premeditadamente. Quando você foi dar conta, você já estava jurando em falso. Você tinha que oferecer um Asham. Outro caso que você tinha que oferecer Asham é se você usasse algo sagrado que não é seu, né, sem poder. Geralmente se referia a alguma coisa do templo mesmo, né? Então vamos supor que você entrou no templo, pegou a comida que era destinada a um sacerdote, que era uma comida sagrada, separada. Você tinha que oferecer o Asham. Então você comeu a comida e não sabia que era do sacerdote. Se você teve relações com uma mulher que já era destinada a alguém, que já era noiva de alguém, de novo, sem saber, você dava o Asham. E dois outros casos, aí talvez um pouco mais específicos, que eu acho que hoje nem se aplicariam, é o caso do Nazir. O Nazir era um homem que fazia votos, né, para se conectar com Deus de uma forma especial. Se esse Nazir ficasse impuro, ele tinha que oferecer o Asham. E o caso da Metzorá, que geralmente o pessoal traduz como lepra, mas era uma doença de pele, não necessariamente a lepra, que a pessoa tinha por algo espiritual, né? Quando ela se curava da Metzorá, aliás, era um sacerdote que fazia o diagnóstico, né? Ele olhava a pele, falava, você está curado, ela tinha que oferecer esse Asham, tá? Agora, esses são os 5 casos básicos. Depois desses todos, dos 30 e pouco de Hatat e dos 5 de Asham, aparece um caso bem curioso, que eu até sugeriria que você lesse na Bíblia, só para você ter ideia de como a Bíblia descreve. Eu não vou transmitir aqui na tela, mas você pode ler. Ele aparece nos versículos de 17 a 19 do capítulo 5 de Levítico. Tá? E ele diz o seguinte: é um caso não intencional também, tá? É um sacrifício que eu tenho que oferecer quando eu pequei sem querer, mas que a pessoa não sabe que cometeu. E esse não saber que cometeu é um adicional estranho, né? Interessante e estranho. Porque assim, vamos lá. O que significa a pessoa não saber que ela cometeu um pecado, né? Cometeu um erro? Na primeira leitura, o que daria pra gente entender? Ela não sabia que um certo ato era pecado e cometeu.
Então vou pegar um caso besta, vai. Ela não sabia que era pecado trabalhar no Shabat. Ela não, sei lá, não vive no meio judaico, não aprendeu, os pais não ensinaram, aí ela vai lá e trabalha, né? Mas aí a pergunta que é, né, se a gente for interpretar assim, a pergunta que vem daí é o seguinte, mas se ela não sabia que era um pecado, né, trabalhar no Shabat, ela também não vai saber que ela transgrediu, como é que eu posso exigir um sacrifício dela? Percebe que não faz sentido, né? Como é que eu vou falar? Bom, se você pecou sem saber, você tem que dar um sacrifício. Então os sábios tentam entender o que esse sacrifício sem saber quer dizer. E aí o que eles acabam concluindo é o seguinte, não é que a pessoa não sabia o que era pecado ou não pecado. Ela sabe, ela estudou. Ela não sabe, o que ela não sabe é se ela cometeu ou não um pecado. Tá? E aí você pode falar, bom, mas isso não é a mesma coisa que não intencional? Não. São coisas diferentes. Vou dar um exemplo que acho que vai ficar mais claro. E quem traz esse exemplo justamente para tentar resolver toda essa problemática é o Rashi, tá? Então é o seguinte caso, ele fala, vamos supor que uma pessoa chegou num lugar, por algum motivo tinha duas carnes servidas ali, tá? Duas carnes misturadas, ela não sabe, as duas carnes já estavam ali na mesa. Uma dessas carnes é permitida, é totalmente kasher, por exemplo, carne de vaca, carne de boi, e a outra era proibida, por exemplo, carne de porco. Tá? E a pessoa come um pouquinho daquela carne, ok? Ela acha, na cabeça dela, que se aquela carne está servida, as duas pode. Não passa na cabeça dela que alguma delas era impura, tá? Então ela senta e simplesmente come. Aí quando ela está comendo, ou quando ela acabou de comer, vem alguém e fala o seguinte, não, você não podia ter comido, uma das carnes era proibida, tá? Mas a gente não sabe mais qual era qual. Por algum motivo estava misturado, como eu falei. Eu só sei que daquela carne que tinha, uma parte era proibida. Ok? Nesse caso, o que se faz? Entra nesse caso de sacrifício que eu comentei por último. Tá? Ela cometeu um erro não intencional. Tá? Ou, melhor, pode ser que ela cometeu um erro não intencional. E isso que é o significado de não saber. Né? Ela não sabe se ela cometeu uma transgressão. Deu para entender a diferença? Então não é que ela não sabe a lei. Ela sabe muito bem qual carne é permitida ou qual carne não é permitida. O não saber, no caso, ela não sabe se ela cometeu a transgressão. E aí, nesse caso, ela ofereceria esse sacrifício. Que é um sacrifício de Hasham, o nome é o mesmo, mas tem uma palavra a mais. Hasham Talui, né? Literalmente é assim, um Hasham que depende. Né? Depende se ela cometeu ou não aquele erro. Bom, qual é a lição que a gente está tentando tirar por aqui? Quando isso acontece, tá, e eu não sei se a pessoa comeu ou não, a Torá está falando o quê? Você tem que oferecer o sacrifício. Mesmo que você talvez não tenha pecado, certo? Existe a chance de ela ter comido da carne permitida, tá? Mas também existe a chance dela ter comido da carne proibida. Então, a Torá está falando o que para nós? Nesses casos, o que a gente faz? A gente vai pelo lado do rigor. Eu presumo que a pessoa sim pecou, que ela comeu da carne proibida. Né? Eu poderia, veja bem, ir pela leniência, né? Falar, não, tem iguais chances aqui, 50% de chance dela comer da pura, 50% da impura. Né? Então eu poderia ter suposto que ela comeu a permitida. A Torá está falando para a gente não fazer isso. E aqui é a primeira lição que a gente começa a entender. Né? Quando eu estou numa dúvida se eu cometi algo errado ou não, a Torá está falando, tenta achar que sim. Né? É mais interessante você presumir que sim. Mas vamos entrar um pouco mais fundo para tentar entender mais ainda essa questão. Tem um comentarista muito interessante da Idade Média, se não me engano da Itália, chamado Sforno, que ele diz o seguinte, o que está acontecendo aqui quando a Torá pede, né, para essa pessoa oferecer um sacrifício, não é que ela está punindo, né, ou pedindo o sacrifício para expiar o pecado que ela pode ter cometido. É para ensinar essa pessoa que ela deve ter mais cuidado com as coisas que ela faz. Né? É tipo como chama? Uma punição, né? Porque fazer um sacrifício era caro, você tinha que comprar o animal, abater o animal. Era uma punição para a pessoa aprender a tomar cuidado, para ela ter consciência dos atos dela. Né? Ou seja, o que a pessoa está sendo punida aqui não é porque ela pode ter comido a carne impura, ou qualquer outro pecado que ela pode ter cometido. É porque ela não pensou antes de agir. Ou seja, aqui a gente começa a ver uma coisa que a Kabbalah fala muito, o cuidado que a gente tem que ter, a intenção quando a gente vai fazer algum ato. Né? Então no caso aqui, o problema seria para os Sforno que ela não se preocupou de antes de comer ver se aquela carne é kasher. Ela sentou e começou a comer presumindo que era kasher. Esse é o erro dela. Né? Não é eu ter comido talvez carne de porco. Deu para entender?
Então, segundo os Forno, esse sacrifício está ensinando o quê para nós? Que a gente deve tomar um cuidado para não fazer coisas impensadas, né? Não fazer coisas levianamente, sem tomar o devido cuidado. A gente tem que sempre ter uma certa malícia, né? Presumindo que alguma coisa pode estar errado naquilo que a gente está fazendo. A gente às vezes tende a ter uma visão de leniência, de otimismo, que está tudo bem, e não é assim, né? A Torá está tentando ensinar para a gente que às vezes vale a pena a gente ter um pezinho atrás, né? E aí a gente pode então pensar que a lição que a Torá está tentando passar é o seguinte: veja se aquilo que você está fazendo não tem um risco envolvido. Muitas vezes você vai fazer algo e você não assume que pode ter um risco, e isso é imprudência, né? Você não deveria ser imprudente. Então tem alguns casos bem óbvios, né, de gente que faz umas coisas que são bestas, não tem outra palavra para dizer, que é óbvio que pode dar muito errado e a pessoa não pensa, né? E esse é um caso de imprudência, então, evidente, blatante. Mas tem casos também do dia a dia que talvez a gente passa pela mesma coisa e a gente não percebe. Que tem um risco ali talvez envolvido e a gente não para perceber. Eu vou tentar dar alguns exemplos para trazer isso um pouco mais para o mundo concreto, né? Mas só para dar um exemplo agora que me veio à cabeça, meio até fora do que eu estava pensando. Ficou agora famoso aí, está sendo discutido, um documentário que a HBO lançou sobre as acusações de pedofilia do Michael Jackson, né? Um documentário até interessante, eu vi ontem o primeiro episódio, são 2 episódios, o segundo ainda não assisti. E, bom, tem muita coisa que você pode pensar ali dos documentários, mas uma coisa muito interessante que me chamou a atenção e que o entrevistador pergunta ali é da família das crianças que supostamente foram abusadas. O entrevistador pergunta: você não desconfiou, né, de deixar o seu filho com o Michael Jackson? Você deixava o filho dormir na cama com o Michael Jackson? E as mães falavam assim: não, né, eu não pensei nisso. Tem motivos para isso, tá? Assista o documentário, você vai ver. Tem toda ali uma psicologia complicada por ser o Michael Jackson, por ser uma pessoa famosa, mas é muito interessante, a mim chamou a atenção isso, né? Que a mãe não teve essa malícia. São 2 mães no caso desse primeiro episódio, e as 2 falam: não, eu não cheguei a pensar que meu filho dormir na cama do Michael Jackson podia acontecer alguma coisa. E é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? A gente tem que ter, às vezes, certa malícia. Então, tudo bem, é legal ter uma visão otimista de mundo, é legal ter uma visão positiva, mas saiba também que, às vezes, você está se colocando num risco e você não está nem percebendo o risco. Então, tenta, né, se eu pudesse dar uma dica, tenta mudar um pouco essa consciência e veja se as coisas que você está fazendo não têm risco. Bom, mas vamos voltar agora um pouco até mais para o nível literal. O que a Torá, o princípio básico, está falando se você está na dúvida se você errou, né, se você cometeu um ato duvidoso e não sabe se aquele ato foi bom ou ruim, presuma que foi ruim, né? Presuma que você acabou fazendo algo errado. Então agora eu estou saindo um pouco do nível místico, voltando para o literal. E aí eu quero dar 2 exemplos, tá? Que eu acho que são bastante aplicáveis. Um deles é relacionado ao meio ambiente. É uma discussão que acho que já está rolando há pelo menos 5 anos, talvez bem mais que isso, tá? E é um exemplo global, que é o tal efeito estufa, o aquecimento global, né? Não sei se vocês acompanham as notícias, se vocês têm visto a polêmica, mas existe assim uma grande divergência hoje no mundo, né? Um grupo de cientistas de renome, de peso, falando que existe aquecimento global, que existe efeito estufa e que ele é aumentado pelos atos humanos, né, pelas indústrias, pela emissão de gás carbônico, de poluentes. E tem um grupo igualmente forte, talvez não tão forte como o primeiro, mas não menosprezável, de cientistas e de pensadores que fala que é besteira, que não tem efeito estufa, ou que não tem aquecimento global, ou que pelo menos não é dependente do homem, que é um fenômeno natural da Terra e que não tem nada a ver com as indústrias, né? Bom, fato. Vamos trazer para a porção daqui. Eu não sei se é ou não, tá? Pode ser que um cientista esteja certo, pode ser que o outro esteja certo. Inclusive, estou lembrando agora, tinha aquele candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, né? Que perdeu a presidência na época com Bush, se não me engano. E ele fez, inclusive, um documentário sobre isso. Mas ok, vamos lá. Tem as 2 teorias. Tem gente que fala que sim, que a nossa emissão de gás carbônico está afetando, e tem gente que fala que não. Na dúvida, o que é melhor a gente fazer, né? A Torá está sendo muito clara. Vamos presumir que sim, que está afetando, que está fazendo mal. Pode ser que no futuro a gente descubra que está errado, e tomara, ok. Mas no momento, se eu estou em dúvida se afeta ou não, qual é a melhor atitude segundo a Torá? Presume que sim, que as nossas atitudes estão fazendo mal para o ambiente. Então, eu não sei se é verdade, pode ser que as pesquisas estejam erradas, mas não me custa nada
Vamos diminuir a emissão de gás carbônico, vamos fazer uso de menos combustíveis fósseis, vamos tentar usar energias renováveis, energias limpas, certo? Mesmo que a pesquisa esteja errada, percebe que a gente só sai ganhando se a gente fizer isso? Se no futuro a pesquisa falar, olha, realmente não tinha nada a ver com a emissão humana, o aquecimento global é normal. Ok, mas mal também não fez, né? A gente ir por esse caminho. Agora, vou tentar dar um aspecto mais pessoal, para não ficar uma coisa global e você falar, bom, efeito estufa, né? Vamos lá, tentar uma coisa na sua vida. Vamos supor que você tem um relacionamento com alguém e essa pessoa diz, por qualquer motivo, que ela está sofrendo por sua causa, tá? Qualquer coisa, ela fala assim, eu ando deprimido e a causa é sua. Ou eu sou uma pessoa irritada, a causa é sua. Eu perco a cabeça e a causa é sua. Vamos lá, de novo, nós sabemos se a causa é sua, como essa pessoa está falando? Não, não sabemos. E cá entre nós, né, tem algumas linhas de psicologia, eu tendo a concordar às vezes, dificilmente a causa é dos outros, né? Uma pessoa que está com algum problema, geralmente é dela, mas não tem problema. Ela está falando que é você. Vou pegar um caso mais concreto, talvez, para ficar menos abstrato. A esposa fala que o marido está fazendo algo e isso está deixando essa esposa deprimida. Então, de novo, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei. Pode ser que esse marido realmente está causando a depressão da esposa, está contribuindo, pode ser que não. Na dúvida, o que é melhor esse marido fazer? A Kabbalah diria. Presuma que sim. Né? Não vai te matar. Não é confortável, eu sei. Né? Você está presumindo talvez uma coisa que nem é culpa sua. Mas também, pensa no ato de nobreza que é. Presuma que sim, que você está fazendo algo errado e está deixando a sua esposa pior. E aí o que você tenta fazer? Melhorar as suas atitudes para que isso não aconteça. Então se a sua esposa, por exemplo, está reclamando que você está deprimindo ela, tenta ouvir o que ela tem a falar. O que está deprimindo? Quais são as atitudes que ela está falando que está causando isso? E tente mudar. Né? De novo, como eu falei no caso do efeito estufa. Pode ser que mais para frente vocês concluam, ou a própria mulher conclua e fala assim, não, olha, minha depressão não tinha nada a ver com você. Mas você fez coisas que só podem vir por bem, né? Você tentou mudar o seu comportamento, você tentou mudar o seu jeito de ser por uma pessoa que importa. Se a pessoa não importa, eu também não vou falar para você mudar, né? Estou falando aqui de um relacionamento que importa. E a pessoa está atribuindo algo que ela tem de ruim a você. Vamos tentar mudar, vamos tentar ouvir o que essa pessoa está falando, né? Então, de novo, pode ser que eu tenha culpa, pode ser que não. A Torá diria, presume que sim. Presume que você está assim culpado, que você tem parte naquele peso, tá? Então a partir daquele momento, quando eu assumo isso, eu vejo o que eu posso fazer para mudar. Então, a lição maior aqui é, vamos tentar corrigir as coisas que talvez eu esteja fazendo errado, mesmo na falta de certeza de que sou eu o culpado. Né? Então é claro que também eu não quero instaurar em vocês uma consciência de culpa de tudo, né? De começar a achar que vocês são a causa de todo o mal do mundo, que isso também é negativo, é um extremo, tem inclusive um nome para essa doença, eu não lembro agora, que é você achar que a causa de tudo no mundo é você, né? Choveu, a causa é sua, o Krakatoa explodiu, a culpa é sua, não. Mas, em casos de dúvida, como eu falei, casos que obviamente que não é você, ok. Mas em casos que talvez você tenha uma participação, presuma que tem mesmo a participação, vamos tentar mudar, vamos tentar corrigir as coisas quando você não tiver certo, se você não tem algo a contribuir. Então, se você achar que você talvez está fazendo algo errado, que a sua atitude não está sendo lá muito bacana, né? Tem espaço para essa dúvida? Vamos presumir que você está fazendo algo errado, vamos ver como é que eu posso melhorar. Então, como o que está em jogo, né, é uma situação ruim, a melhor atitude é, vou assumir que tem algo para corrigir. E aí, a conclusão, eu acho, todo mundo sai ganhando. Né? Eu acabo fazendo uma expiação, porque o sacrifício não deixa de ser isso. Eu acabo assumindo que talvez eu tenha errado. E aí o ambiente já fica automaticamente mais leve, percebe? Em vez de ficar, às vezes, atribuindo culpa aos outros, em vez de ficar tentando achar o erro lá fora, vou presumir que é minha responsabilidade também. E fazer o que está dentro do meu alcance para reverter aquela situação. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.